Boa tarde, seja bem-vindo ao Mundo Record News de hoje, começando com informações de país em relação à Covid-19. O Ministro de Saúde afirma que novas medidas anunciadas pelo governo na luta contra a Covid-19 defendem a saúde de todo alguém, pelo que tem a intenção de inibir liberdade de população. Arlindo do Rosário defende ainda que é fundamental tornar Cabo Verde mais saudável. Após a apresentação das novas medidas do governo na luta contra a Covid-19 e na prorrogação do estado de calamidade no país, que já entraram em vigor, várias foram as vozes que mostraram-se contra algumas destas medidas, sobretudo para as ilhas de Santiago e Sal, como o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados, proibição de festas e convívios, ainda que em residências particulares. E sobre esta polémica, o Ministro da Saúde afirma que estas medidas são para garantir a segurança sanitária de todos. As medidas que estão a ser tomadas não são medidas para proteger individualmente as pessoas, mas para proteger o coletivo. Eu entendo que nessa perspectiva, e isso tem acontecido em vários outros países, existe a nível da legislação condições, mecanismos que permitem que, para a defesa da saúde pública, sejam tomadas medidas. O que estamos a fazer, a questão do uso massivo de máscara para toda a comunidade, não sei até que ponto que isso viola a liberdade das pessoas. Eu acho que defende a liberdade de todos nós, porque defende a possibilidade de estarmos saudáveis, defende a possibilidade de termos saúde. Então, esta é uma medida, mais do que de inibir a liberdade, é promover a liberdade. O que está em causa é a segurança sanitária de todos nós. Questionado sobre a posição da Ordem dos Advogados, que afirma que as medidas adotadas são de constitucionalidade duvidosa, Arlindo do Rosário diz que não há nenhuma boa lei que não leve em conta o bom senso e a responsabilidade. Não vou entrar num debate que eu não posso entrar, não domino, mas eu acredito que a análise que o Sr. Jurista faz é uma análise fundamentalmente no ponto de vista objetivo da lei, mas que tem que ser enquadrada, porque não há nenhuma lei que não, para ser boa, para ser bem aplicada, que não leve em conta, de facto, o bom senso e a responsabilidade. Isto é uma medida que envolve bom senso e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar. O Ministro defende ainda que são sacrifícios para que se volte a viver na normalidade o mais rápido possível. O caminho é de procurar respostas entre desafios que existem. Vamos procurar as respostas e dá-las. Não é um trabalho que é apenas das autoridades. As autoridades têm o seu papel, devem fazer o seu papel, mas se forem só as autoridades. Eu posso ir a tal lugar porque ali não há fiscalização. Não, eu não preciso saber se há fiscalização no tal sítio para ir, porque eu tenho a minha fiscalização própria. Eu autofiscalizo-me. Eu tenho medidas que eu sei que coisas que eu sei que não posso fazer, porque eu estou a prejudicar-me e estou a prejudicar outras pessoas. Acrescente que, à semelhança de outros países, Cabo Verde está a passar por uma transição com esta pandemia que mata e que, por conseguinte, obriga a medidas restritivas extremamente fortes. Já o Diretor Nacional de Saúde confirma a existência de 9 contaminações para Covid na cadeia central de Praia. Nós temos cerca de 4 doentes que se infectaram a nível hospitalar, dos quais 2 continuam no hospital, 2 regressaram à cadeia central e desses 2 há um procedimento. Quando as pessoas entram ou reentram nas cadeias, não vão diretamente para as celas comuns, não é? Passam por uma triagem e ficam num espaço reservado, num isolamento, até, portanto, serem libertados para o espaço comum. E esses 2 doentes, felizmente, não tiveram contacto com outros reclusos, mas com profissionais da própria cadeia. Então, a partir desses dois, mais 4 pessoas ficaram, portanto, também infectados, de pessoas que trabalham, portanto, nesse espaço. São 9,
porque surgiu um caso entre os reclusos, que neste momento está isolado. As cadeias em todo o mundo representam um risco, por isso que as nossas cadeias têm um plano de contingência para mitigar, para minimizar esse risco, mas às vezes não é possível, reduzir todos os riscos. A cadeia, portanto, está a fazer todos os possíveis para evitar uma contaminação generalizada. Agora há todo, portanto, um processo de investigação epidemiológica que decorre neste momento de testagem de outras pessoas das celas para podermos rapidamente controlar a situação. E num só dia, Angola registra um número recorde de infecções para Covid, ou seja, 100 novos casos e mais 5 mortes. É o maior número de casos da Covid-19 já registrados a nível do país desde o início da pandemia em apenas um dia. O Ministério da Saúde informou que dos 100 casos registrados, 96 diagnosticados em Luanda. Há cidadãos residentes nos municípios de Belas, Viana, Quilamba-Quiache, Talatona e nos distritos da Maianga e Ingombota. Os restantes 4 foram identificados, 2 na província do Bengo, em Benguela, e outro no município do Soio, província do Zaire. Esses 4 casos estão relacionados a cidadãos que violaram a cerca sanitária de Luanda. Perderam a vida mais 5 pessoas e apenas 3 recuperaram da doença. As autoridades reforçam a mensagem do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção por parte da população. Já na Moçambique, a cidade de Maputo entra na lista como terceiro local a transita para padrão de transmissão comunitária de Covid-19. Com um cumulativo de 611 casos positivos de Covid-19, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, anunciou esta segunda-feira que a cidade de Maputo transitou para o padrão de transmissão comunitária, preenchendo todos os requisitos para o efeito. Estão cumpridos os pressupostos de padrão de transmissão comunitária na cidade de Maputo. Assim, moçambicanas e moçambicanos, a cidade do Maputo é o terceiro local geográfico a nível nacional a transitar para padrão de transmissão comunitária. Moçambique testou mais 1.773 amostras, das quais 142 revelaram-se positivas e que obedecem à seguinte distribuição geográfica. 78 casos na cidade de Maputo, 34 na província de Maputo, 21 casos na província de Gaza, 6 casos na província de Nampula, 2 casos na província de Manica e 1 caso na província de Sofala. A cidade de Maputo, que transita para o padrão de transmissão local, é o terceiro local com este padrão, depois de Nampula e Pemba. 2 aviões se baseiam de Brasil rumo a Líbano na quarta-feira, com o objetivo de enviar ajuda àquele país de Médio Oriente. Líder de missão deve ser ex-presidente Michel Temer, que agora tem que pedir autorização para poder viajar. As doações para o Líbano irão em um avião da Força Aérea Brasileira. 6 toneladas com medicamentos, respiradores, máscaras, remédios, enfim, basicamente equipamento de saúde. A decolagem está prevista para esta quarta-feira da base aérea de São Paulo. Além do cargueiro, um outro avião da Presidência da República também vai ao Líbano, levando representantes brasileiros que vão acompanhar esta missão. Eles devem chegar a Beirute na quinta-feira e retornar na sexta-feira, no fim da tarde. O presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar a partida da comitiva. Descendentes de libaneses, o ex-presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, vão representar o Brasil. Temer foi escolhido por Bolsonaro para chefiar a missão. Eles participaram de uma videoconferência com 25 lideranças da comunidade libanesa e com o embaixador do Líbano aqui no Brasil. Scaff disse que a viagem desta semana deve ser a primeira da ajuda ao povo libanês. Nota volta para Angola, onde o Tribunal de Luanda condena réu Vladir Carlos, conhecido para barão de droga, a pena de 4 anos de prisão para crime de tráfico de drogas. O mediático caso Barão da Droga teve seu desfecho com a condenação do réu Vladir Carlos a 4 anos de prisão maior pela prática do crime de tráfico de droga de tipo cocaína. O réu foi absolvido do crime de associação criminosa por faltas de provas.
O Tribunal entende não alongar-se, porque no fundamental não ficou esclarecido, e não estando esclarecido, entende nem sequer responsabilizar o réu e, quanto a este crime, absolvê-lo sem qualquer situação adversa. O tribunal revelou que o réu foi submetido a exames pericial de toxicologia, que revelaram não ser ele consumidor de drogas, como este tinha assumido, para justificar as 201 gramas de cocaína encontrada no seu escritório, onde chegou a afirmar que eram para consumo próprio e não para venda. O tribunal concluiu assim ser o réu traficante, sendo que, segundo as investigações, este tinha um fornecedor individual sul-africano. O advogado disse que ainda nenhuma decisão foi tomada, mas garante que não é, nem nunca foi, o barão da droga. Seguramente alguém inventou esse rótulo, não sei a troco de quê, mas do que foi produzido e que foi dado como provado, não é, nunca foi barão da droga. O advogado José Carlos falou ainda do estado de saúde do seu constituinte, que diz ser preocupante. O estado de saúde continua preocupante. Ele pediu-nos agora que fizéssemos um requerimento para ser submetido a exames. De facto, dá para notar a olho nu que ele está de alguma maneira debilitado e vamos ver se nos próximos dias ele começa a ter um tratamento mais digno. O crime de tráfico de droga concorre por lei a pena de 8 a 12 anos, mas no caso do réu levou-se em conta a sua conduta, o facto de ser réu primário, chefe de família com 13 filhos, sendo alguns menores, e o comportamento deste que se mostrou arrependido. Veio ainda o réu condenado a pagar 100 mil kwanzas de taxa de pagamento de justiça e 30 mil kwanzas a título de indenização. Também Angola está a viver um momento de luto na cultura, com a morte de músico Valdemar Bastos, vítima de doença prolongada. Valdemar Bastos foi Prémio Nacional de Cultura e Artes do ano passado e tivemos a sorte de reconhecê-lo em vida por tudo aquilo que fez, que faz e que fará sempre para aqueles que preferiram escolher a disciplina de música como seu porta-voz, como sua disciplina de eleição. Valdemar Bastos assinou o seu nome com toda a responsabilidade, como exímio cantor, como exímio projetor, como exímio impulsionador de tudo aquilo que fazemos hoje como música. Portanto, dizer obrigado é muito pouco para atingir a verdadeira dimensão da contribuição desse ícone que ficará para sempre na memória coletiva de todos aqueles que admiramos o seu trabalho e que sentimos orgulho de ser filhos dessa pátria. Acompanhe mais informações de mundo na revista com Elizabeth Dias. Nesta terça-feira informativa, a Record Europa te noticia Donald Trump retirado de sala de conferência após tiroteio. Serviços secretos dispara sobre uma pessoa no exterior de Casa Branca. Já notícias ao minuto da Informa, Trump admite que incidente junto à Casa Branca que teve a ver com ele. R7 destaca, Bolsonaro segue agenda de viagens no Sudeste, Norte e Nordeste. Euronews traz como manchete coronavírus já infecta 20 milhões de pessoas. Já Al Jazeera avança, Rússia desenvolve primeira vacina contra coronavírus. A nível de África, voa a notícia a Covid-19, parece-se recebe maior atenção que outras doenças, mas mortíferas na Moçambique. Para o último, Angola informa Covid-19, Angola já vive novo estado de calamidade pública. Por hoje é tudo na Mundo Record News. Continuação de boa tarde e fica agora com o programa Hoje em Dia.